fiquei meio presa, né? De ter um aporte teórico sobre isso, mas não conseguir transpor para uma prática. Aí foi que eu conversei com ele, eu não mudei a minha aula, que eu estou. Perfeito. Então você viu que de uma aula para outra, o elemento que entra é o elemento do que a gente poderia chamar de conhecimento cotidiano dos alunos, é isso? Sim, que não tinha entrado. E, Letícia, você traz uma questão muito interessante, que é como a gente fica amarrado às práticas que a gente já conhece, né? Então tá, eu vou colocar aqui amarras do passado. Não é? Olha, dá quase, vamos escrever lá. As amarras do nosso passado pedagógico de aluno. A gente passou a vida inteira assistindo, olha que eu estou usando o termo, assistindo aulas de um mesmo jeito. Aí falam pra gente assim, agora você cria uma aula maneira. Vem a professora de educação e fala assim, dá teu jeito e cria uma aula maneira. Essas aulas que você assistiu aí, só te deixaram amarrado. Como é que eu faço isso? É muito difícil. Por quê? Porque eu ainda estou na armadilha paradigmática. Ou seja, eu ainda não consigo, a gente ainda não consegue ver como é que eu mudo isso. Por mais que eu como posso, vocês falarem assim, se eu perguntar, gente, vocês não acham que é bacana fazer de outro jeito? Vocês vão falar pra mim, claro que é, óbvio, mas eu não consigo ainda fazer, porque eu ainda estou nas minhas amarras do passado. Nome de novela mexicana, né? As amarras do passado ainda aprendi. Por quê? Porque eu aprendi que é assim. Porque eu vi isso a minha vida toda. E não esqueçam que a nossa profissão passa toda a nossa vida dentro da sala de aula, do nosso local de trabalho. Aí vem um doido agora e fala assim para vocês, não dá certo não, faz de outro jeito. Por mais que a gente tenha desejo, que a gente tenha vontade, a nossa cabeça está formatada de um outro jeito. Então, o que a gente precisa criar? Rupturas. Rupturas com a forma de pensar. E como é que a gente cria rupturas com a forma de pensar? Aprendendo novos jeitos. Porque a aprendizagem é mudança. Se ainda não consegue, é porque a gente ainda não aprendeu. Por mais que a gente entenda que isso é legal. Não, eu sei que assim é legal, eu sei que assim é muito melhor. Mas eu ainda não consigo. Eu ainda faço o jogo da memória, nada contra o jogo de memória, né? Ele é uma ferramenta, mas eu ainda faço só o jogo da memória. Eu ainda faço caça-palavras, eu ainda falo, eu dou aula expositiva antes. E não tem problema nenhum você dar aula expositiva, fazer jogo de memória, não tem problema. Se isso está dando uma outra perspectiva epistemológica. Se eu entendo que a construção do conhecimento ela vai se dar de outra forma que não apenas eu depositando conteúdo nos alunos. Porque isso é nosso famoso bom velhinho de barba branca, Paulo Freire, educação bancária. O que é isso? Quando eu deposito conteúdo. Quando, por exemplo, eu pego um conceito muito bacana que é de evolução convergente, realmente show, e simplesmente escrevo ou falo para os alunos o que é evolução convergente e quero que eles entendam o que é isso. Se eles não sabem o que é evolução, se eles não sabem o que é convergência e se eles não conseguem fazer a relação disso com a vida real. É legítimo? É legítimo, gente. A gente não está fazendo nada de errado. Eu não estou culpabilizando vocês por pensarem assim. Eu demorei muito tempo também para entender que não é isso. Que é muito mais jogo eu pegar duas flores, duas imagens de animais e falar assim, qual se relaciona? Esse com esse, esse com esse. Por quê? Porque esse é o bico comprido entra aqui e tal. Como é que será que isso aconteceu? E eles ficarem viajando. Eu não sei. E se a gente criar um jogo em que tem vários passarinhos com bicos diferentes e flores e pedir para eles juntarem? E como é que era antes? Pronto, ensinei evolução convergente.
e aí depois eu posso criar um texto junto com eles. Vamos ver, então vamos escrever aqui com as nossas palavras o que é evolução convergente. A evolução convergente é quando dois seres se transformam juntos no decorrer do tempo. As crianças escreveram isso. Aí eu pego o conceito do livro e mostro para eles, falo, qual a diferença? Aqui tem mais uma palavra, então vamos colocar, o que é essa palavra aqui? A gente tem pressa. Se eu tivesse pressa com vocês aqui, eu já estava no conteúdo que talvez eu dê na sexta aula. Para quê? Imagina se eu chegasse aqui com uma lista de slides para falar isso. Ou mandassem você ler 2 textos sobre transposição de dados. Primeiro que vocês não iam ler, né? A gente até leria. Mas seria entender. talvez até entendesse. Mas olha só, na hora que Agora vocês... não entendeu, não. Por quê? Transposição. Eu entendi, só que eu falei que tem que ser feito de várias formas diferentes, dependendo do objetivo que você quer alcançar, e não do jeito só. Agora pensa que tudo isso que a gente está falando, vocês estão aprendendo só olhando a aula do coleguinha. Mais uma vez, inclusive tem uma próxima Vou querer agradecimento. Né? Não quero saber de vocês. Olha só. Eu quero fazer uma Eu dela. já estava Quer fazer uma dela? dentro do outro grupo, mas agora você sai. Ó, volta. Então, olha só. A aula do coleguinha está ensinando muito mais a vocês do que 5 horas eu falando aqui de metodologias didáticas. Só que aí não pode ficar só na aula do coleguinha. A gente vai pegar isso agora e vai reorganizar. E aí, como é que vai ser essa reorganização? Você e o coleguinha vão montar uma aula. A partir disso tudo que a gente falou. Professor, sim, para a próxima semana. Não é para agora não. Gente, eu não tô tão louca assim. Eu estou explodindo a cabeça de vocês e vou falar para vocês agora muito mal. Isso é para vocês lembrarem, para vocês não fazerem isso com os alunos de vocês. É de saber o tempo. Tem que saber o tempo. Não adianta agora. Eu falo assim, depois disso tudo, reflitam, agora faz, porque eu tenho que dar uma nota e tal. Não dá. Vocês têm que saber isso agora. Então, beleza, qual é o tempo? Eu estou com pressa de vocês fazerem isso. Se eu tivesse com pressa disso, eu tinha recolhido a atividade 1 lá na primeira aula. Já tinha passado por 3 aí, né? Não estou com pressa. Não estou com pressa. Estou tranquila. O que eu quero é que vocês transformem a forma de pensar. Qual era mesmo o objetivo da aula? Mas por que não é simples? Porque a cabeça de vocês está formatada de um outro jeito. Olha o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo com vocês? Como é que é o nome disso do ponto de vista piagetiano? Eu estou perturbando. Eu estou perturbando vocês. Eu estou desequilibrando vocês para que aconteça a reequilibração majorante. O que é reequilibração majorante? É você pensar o negócio de um outro jeito, com mais elementos. E eu vou dar um grauzinho de dificuldade nessa aula que vocês vão montar juntos. O tema de fundo de toda e qualquer aula será o conceito de relações.
Vocês podem montar o que vocês quiserem, de acordo com os temas constantes no vídeo. Relações tem que ser o pano de fundo. Combinar? Entendido? Vocês vão montar uma atividade, não precisa ser uma aula inteira, uma atividade em que o conceito lá, o conteúdo que vocês escolheram, que aí vocês podem tanto conversar para ser um dos conteúdos que vocês... Ah, eu gostei do seu tema, da forma como você trabalhou. Ah, vamos juntar o meu e o seu? Hã? Atividade? Você é livre. Tempo da atividade, pensa. Tempo que você achar que dá conta de trabalhar isso com as crianças lá, com os alunos. Lembrando que o material é o material de transcrição do vídeo do Ciclo Sol. Né? Ou seja, os conteúdos estão ali, emergindo dali.